Olá, eu sou Vantuí. Antes de começarmos aqui a sessão, o nosso bate-papo, eu queria agradecer os organizadores do evento, o incentivo que mais organizações trabalhem esse tipo de evento, muito salutar, para a troca de conhecimento. Espero aqui hoje poder contribuir um pouco com essa troca de conhecimento dentro da área, não só da área de gestão de projeto, mas da área de negócio como um todo dentro de uma organização. Acabei escolhendo aqui um dos temas, entre vários, que nós acabamos ministrando treinamento, ou consultoria, ou a questão de estar mediando situações no mundo dos negócios, a questão do pensamento crítico na tomada de decisão. E é interessante, quando falamos de pensamento crítico, muitas pessoas confundem pensamento crítico com ser uma pessoa crítica. Não tem nada a ver com isso. Na realidade, o pensamento crítico tem a ver com investigação de informações, buscar mais informações. Não só buscar informações, mas ser crítico com as informações que estão disponíveis para duas coisas, né? Porque com informação, que ela é a matéria-prima dentro da área de gestão, para duas coisas. Ou você usa informação para tomada de decisão, ou informação para executar algum trabalho. E, normalmente, quem está envolvido com gestão de projeto usa informação para tomar decisão. E, algumas das vezes, quando a gente fala da gestão mais operacional, para fazer alguns controles para escalar para quem realmente é o tomador de decisão. Ultimamente, o pessoal tem confundido muito a questão de gestão de projetos, achando que, não, que somente, gestão de projetos somente é questão de controle, Excel, Project, PowerPoint. Não, isso é uma parte básica do dia a dia, mas o que a gente precisa entender é que assim, a gestão de projeto ela só funciona com a questão de ter alguém para tomar uma decisão em cima de uma situação, né? E às vezes a própria pessoa pode tomar essa decisão ou ela precisa escalar dentro da organização quem realmente tem essa autonomia, né? Eu acho que os gestores de projeto ao longo do tempo tem que galgar e buscar essa questão da autonomia. Autonomia plena nunca vai ter, porque a gestão de projeto envolve muitas pessoas e cada um tem um fragmento e um papel e responsabilidade. Então, sabendo que o pensamento crítico é ser crítico com a informação, investigar as informações, né? Podemos trazer à tona o velho, antigo PDCA, o ciclo Deming, velho para alguns, apresento para outros aqui que não têm conhecimento sobre o que é esse ciclo, chamado PDCA. Normalmente é um ciclo que diz que toda atividade, toda execução de um trabalho, você tem que passar por um planejamento, primeiramente. Depois desse planejamento, você executa o trabalho, checa, verifica, monitora se esse trabalho está saindo de acordo com o planejado, que era o âmbito, o escopo, a dimensão do que foi combinado. E, caso não estiver de acordo, você toma alguma ação, ou a ação de trazer de volta ao planejado, ou fazer uma revisão nesse planejamento ao longo do dia a dia. Esse aqui é o ciclo padrão, comum, muito, eu digo até que é o vovô da gestão de projeto, né? Nós temos uma série de entidades que falam de gestão de projeto, seja o PMI, seja o IPMA, o Prince2, o Incose, Sistema de Engenharia. Mas, assim, acho que o PDCA é o básico que começou toda essa jornada, né? Agora, eu gosto que, para a gestão de projeto, eu gosto de olhar o PDCA de uma forma um pouquinho diferente. Que o DU ali, a execução, quem executa não é o gestor de projeto. Você tem um especialista, né? Seja no mundo aeronáutico, seja no mundo automobilístico, seja no mundo de qualquer produto ou serviço, tem um grupo de pessoas que executam o trabalho. Gestão de projeto é fazer com que as coisas aconteçam através de outras pessoas. E para isso, você trabalha a organização, a tomada de decisão. Então, eu gosto de olhar o PDCA da gestão de outra maneira, né? Eu apagaria esse aqui e diria que o PDCA da gestão é o planejamento, e aí, desse planejamento, se executa um trabalho que está no núcleo do ciclo, né? O DU está ali no meio, e em cima desse planejamento eu checo, conforme o que está no ciclo original,
Só que o que eu preciso fazer depois do cheque é tomar decisões. E assim, depois dessas decisões, eu tomo alguma ação. Agora é interessante que por trás de cada decisão existe uma rede de precedência, né? Antes de tomar uma decisão, eu preciso fazer um julgamento. Para poder fazer o julgamento, eu preciso fazer uma análise de todas as informações. Para fazer a análise das informações, eu preciso ter uma visão clara de contexto dentro do projeto, né? E é interessante que essa lógica toda, né, e a diferença aqui da execução e da ação, ou seja, do do aqui eu falo fazer ou agir, né? Qual que é a diferença, né? A diferença é que é o seguinte, que o fazer, você não tem atos voluntários. O que é isso? Alguém já programou, alguém já falou que tinha que ser feito. Ó, nós precisamos fazer uma atividade X e aquilo cai no dia a dia. Hoje está muito em voga a questão dos métodos ágeis, né? Os métodos ágeis eu vejo que ele é a última camada da gestão, onde você faz uma programação do que alguém já decidiu. Então, eu não voluntariamente eu não posso mudar aquelas atividades que foram combinadas. A não ser que eu passe para outra reunião de combinação, com quem decidiu num sprint ou num backlog as atividades vão ser feitas. Diferente da questão do agir. O agir requer atos voluntários, né? Eu penso, analiso, discuto, julgo, e aí eu digo realmente se eu vou fazer aquela atividade primeiro do que uma outra, né? Vou abrir mão de alguma questão que estava previamente programada e vou colocar uma outra no lugar. Então tem que tomar muito cuidado que, quando a gente fala em níveis de gestão, a última camada é o fazer, a execução de uma programação. Eu estou falando aqui da questão do agir, de ter independência, né? Sabendo que existe uma interdependência entre as atividades, para que realmente eu possa julgar, analisar e tomar uma ação efetiva em cima de uma situação. Então, tudo isso que eu estou comentando, né, sobre o pensamento crítico, investigativo, buscar analisar, tudo tem a ver com a tomada de decisão. Em última instância, a gestão de projeto é tomar decisões. Ah, Vantuir, mas eu não, não tomo decisões, eu sigo uma programação. Então, você está numa última camada de gestão, fazendo um monitoramento para que realmente alguém tome a decisão. Com o tempo, você pode ir escalando a sua carreira para realmente ser um gestor de projeto que realmente toma a decisão do que pode, o que não pode fazer, o que controla, o que não controla, o que manda parar, o que manda cancelar, o que manda agir. Okay? Baseado nessa premissa toda, né, nós podemos pegar, por exemplo, uma literatura, muitas literaturas, acabei estudando muita coisa nos últimos anos sobre essa questão de tomada de decisão. E é interessante o que tem nessa literatura que eu percebi são duas coisas. Uma é que essa literatura ela fala muito sobre a questão do processo decisório, fala de árvores tomar decisão, fluxos, checklists, etc. Tem muita coisa falando sobre isso, né? Mas é pouca coisa eu encontrei, pouca literatura falando sobre efetivamente a questão de julgamento e análise de informação. Muito se fala de decisão, muito pouco sobre a questão do julgamento das informações. Outra coisa que eu percebi, muita literatura falando sobre CEOs, né, com esses aqui como exemplo. Como tomar decisões ou como ter sucesso, similar a qualquer um desses CEOs aí que estou apresentando para vocês. É interessante que esses livros, eles tentam trazer a questão de uma receita de bolo. Eu acho que ele é muito legal para você entender a biografia dessas pessoas, entender qual foi a jornada de vida e também pegar alguns insights sobre negócio e tomada de decisão. Mas nunca vai ser possível entender como realmente a mente de cada um deles funcionou. E outra, não existe receita de bolo. Cada um seguiu uma jornada de vida. Quando a gente fala sobre identidade, nós estamos falando que no mundo temos 7 bilhões e meio de pessoas únicas, né? Cada uma seguiu uma jornada de vida diferente, né? Não é diferente
para cada um deles. Então, você não vai conseguir a fórmula mágica de como realmente eles pensaram. Por quê? Por trás de cada um desses, e nós também, o que existe é a chamada intuição, né? As pessoas falam muito de intuição, intuição, e muitas vezes sem a clareza do que significa. A intuição ela é formada basicamente por 3 elementos, né? O primeiro elemento são as questões biológicas. Existem várias pesquisas sérias, principalmente de bioeconomia, economia comportamental, onde conseguem efetivamente demonstrar que praticamente 50% da forma que a gente age, que a gente julga, que a gente analisa as informações, né, para tomada de decisão, ela já vem pronta no nosso HD, né, já está lá no nosso biológico, né, sobrando 50% para o quê? Para as questões de cunho de experiência pessoal. E por que tem essa questão toda de lógica, né, em cima do biológico? Aqui tem uma foto que eu gosto de ilustrar, que é uma pintura rupestre, né? Nossos antepassados deixaram nas paredes ou nas pedras, né? E é interessante que os nossos antepassados, e aí cada um escolhe uma escala, se está falando do Homo sapiens ou do Homo erectus, né? A gente está falando entre 200 mil anos e 2 milhões de anos, né? Esses nossos antepassados, o modelo de vida deles era um modelo caçador-coletor, né? Eram pessoas nômades, pessoas que, quando terminavam um recurso, eles partiam para outro lugar. Vivemos assim milhares de anos e paramos de viver dessa maneira, e o que a gente chama de mundo contemporâneo há pouco tempo, né? O que seria o mundo contemporâneo? O mundo contemporâneo, alguns vão falar Revolução Industrial, Internet das Coisas, algumas guerras, mas o mundo contemporâneo foi quando o homem parou de ser nômade, caçador e coletor e começou a realmente a agricultura, né? A agricultura tem cerca de 10 mil anos. Então, quando você divide, faz uma conta aí, de dividir 10 mil anos com relação a 200 mil anos com relação ao Homo sapiens, ou 2 milhões de anos com relação ao Homo erectus, nós estamos falando de mundo contemporâneo a partir da agricultura, que nós estamos nele, o nosso cérebro, o nosso modelo de julgar e pensar, estamos falando de 0,5% a 5% do tempo que o ser humano está nessa jornada na Terra. Então é muito pouco. Nosso cérebro vem formando mais de 90% ainda com um pezinho lá na savana africana, e esse é o nosso modelo arcaico de pensamento. O mundo está acelerado, o mundo aqui fora está mudando, mas o nosso jeito de pensar, julgar e analisar, levando ao modo básico de sobrevivência e perpetuação da espécie, ainda está com um pezinho lá na questão da savana africana. Então, isso equivale a 50% do nosso jeito de ser, nosso jeito de julgar e pensar sobre as informações, né? Sobrando 50% aí para outras dois elementos. O segundo elemento é a jornada da vida, né? Cada um de nós nasceu num lugar, numa família, estudou numa escola diferente, trabalhou em vários lugares diferentes, teve experiências onde teve coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas bem resolvidas, mal resolvidas, e isso foi vem forjando o nosso modelo mental, as experiências da vida. Sobrando uma parte para o terceiro elemento, que é nós vivemos em grupo, em sociedade, e as interações intersociais entre as pessoas também modelam o nosso jeito de julgar e agir. Então, nós estamos inseridos no meio, e nesse meio de pessoas, o que acontece é que toda decisão pode ser influenciada de como eu vejo aspectos, o meio, o ambiente a qual eu vivo. Então, pensando que a intuição ela é modelada através de questões biológicas, experiências de vida e as interações sociais, esse pacote de coisas que estão dentro do nosso cérebro para fazer nós pensarmos e agirmos. Agora é interessante quando a gente olha o mundo, né? E a representação do mundo, né? Muita coisa está dentro da nossa cabeça. Então eu coloquei aqui
um desenho só para fazer uma representação visual, né, para facilitar o entendimento. Então, esse quadrado aí onde mostra o mundo externo, onde tem uma série de informações, dentro de contexto de uma situação, nós temos um fragmento de informação, alguma pequena quantidade de informação, onde nós precisamos complementar essas informações, investigar, né, para poder tomar alguma decisão, para fazer um julgamento. Ao invés de a nossa tendência ser de buscar investigar as informações do mundo à nossa volta, nós temos uma tendência muito grande de alguns indícios vagos serem criados pela própria mente. Por quê? Tem muita coisa aqui dentro já, de experiências passadas, situações que deram certo, deram erradas, e toda a questão do biológico em termos de sobrevivência, em termos de comportamento defensivo, né? Então, nós pegamos um fragmento de informação verdadeira e interpretamos elas às vezes, de forma equivocada, pegando algumas informações que estão dentro da nossa cabeça e julgando isso ser a verdade para a tomada de decisão. Tá. Sabendo que tem tudo isso, a gente vai para uma direção. E como é que a gente faz? Como é que funciona o nosso cérebro, né, em termos de tomada de decisão? Existem vários trabalhos muito bacanas. Um deles que eu acho muito interessante é Daniel Kahneman, entre vários livros que ele escreveu. Um deles é O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Fiz aqui uma brincadeira, colocando que um lado do cérebro é um guepardo, que pensa muito rápido. O outro lado é o cérebro, lado lento, né, em termos de pensamento, né? O lado rápido, ele nos ajuda a tomar algumas decisões de sobrevivência, de perigo. E o outro lado aqui que está representado pela tartaruga, é aquele que para, pondera, analisa, né, toda a questão e precisa de um pouquinho de mais de tempo para analisar uma situação, né? Sabendo que tem esses dois lados, né, só para entender como é que foi, isso aqui é uma simplificação, né, o que ele chama de sistema 1, sistema 2. É interessante entender como cada um desses funciona. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, pegando, por exemplo, o lado rápido, né? Eu vou colocar uma imagem de uma palavra. Eu gostaria que vocês não lessem essa palavra, simplesmente olhassem, vissem a palavra sem ler. E vamos ver se vocês conseguem fazer isso. Então, a palavra é essa. É possível olhar para essa palavra sem ler? Provavelmente não, né? Por quê? Porque nós fomos alfabetizados e nós já sabemos a leitura, automaticamente o nosso cérebro vai ler a palavra, por exemplo, aqui, amor. Por quê? Porque isso já está no modo operandi automatizado, automático, né, do nosso cérebro. Agora, é lógico que quando nós começamos a ser alfabetizados, a gente não tinha isso no lado automático do cérebro. Era uma dificuldade gigante conseguir, né, de formar palavras, né, as sílabas, e isso era uma dificuldade. Então, nós usamos o lado mais lento do cérebro para processar e entender esse tipo de informação. A partir do momento que o cérebro percebeu que essa informação estava sendo repetida continuamente, ele joga para o lado mais rápido, automático, porque isso até biologicamente falando, mais econômico, se gasta menos energia. Dentro de nós temos um ser autônomo, né, que controla todo o nosso funcionamento. Quando a gente fala de economia comportamental, de bioeconomia, é que o nosso comportamento ele é econômico, baseado na biologia, que nós fomos desenhados biologicamente para economizar energia pela questão da sobrevivência. Agora, por exemplo, quem não está no meio, não está acostumado, esse outro exemplo que eu vou colocar aqui, vamos ver se eu colocar nesse exemplo você consegue dar uma resposta rápida. Então vamos lá? Raiz quadrada 289. Alguns vão parar, pensar um pouquinho, buscar fazer uma conta, vão levar alguns segundos para poder responder. Outros vão querer pegar uma caneta ou um lápis e vão demorar um pouquinho mais. Por quê? Se isso aqui não é corriqueiro, se você não é um professor de matemática, não está com isso no dia a dia, isso não está no lado rápido do cérebro. Ele precisa ter um pouco mais de esforço e de energia. Agora, se você ficar fazendo esse tipo de conta o tempo todo, daqui a pouco ele entra no automatismo. É a questão de o nosso modelo
de atuar, o nosso modelo de julgar as informações, né? Se aquilo é repetitivo, eu vou para o lado rápido. Se não é, eu vou e executo aquele julgamento, aquela análise e gasto energia pontualmente, sem ter que processar para o lado rápido do cérebro. Então, pensando nisso, né, temos um modelo de julgamento básico ligado a essa questão biológica, as experiências de vida e a questão de interações sociais que formam o nosso jeito de pensar e julgar. Tá, a partir daí, nós temos algumas facilidades e algumas dificuldades na hora de julgamento, se eu vou para o caminho A, B, C ou D. E o que dificulta? Enxergar a informação, parar e julgar. O que dificulta é que nós estando no presente, nós usamos muita informação, e é válido, informações do passado para julgar uma situação presente, uma situação futura. É importante, mas não dá para viver só de passado. O passado é interessante porque você usa como comparações, analogias, né, do que aconteceu um dia e o que está acontecendo no presente momento. Mas nós temos dificuldade de chegar ao futuro, né? O que pode acontecer no futuro e usar algumas informações, alguns sinais fracos de tendência. Por que isso acontece? Porque nosso modelo biológico ele é reativo, né? Nós fomos desenhados biologicamente para ser reativos. Se eu não tenho um problema iminente, né, um perigo iminente, normalmente a gente não vai agir, porque isso tem um dispêndio a mais de energia. Eu vou agir naquela situação onde tem um perigo e eu executo uma ação. Então, esse é um modo biológico que a gente tem que vencer, porque isso, de uma certa forma, é benéfico, nos ajuda na questão de sobrevivência, mas dificulta tomar decisões. Lembrando que o mundo contemporâneo já não tem uma série de perigos e situações da savana africana. Outro ponto é que o futuro ele não tem rosto, né? Ele não é uma pessoa, não é uma situação onde estou enxergando. Ele ainda não apareceu ainda. Então eu tenho dificuldade de enxergar, julgar algo que eu não estou enxergando, né? Outra coisa, o futuro ele é amoral, né? Ele nos afeta, não afeta diretamente como se eu soubesse, ou vendo um jornal, dizendo que tem algum ladrão, assassino no bairro, percorrendo o bairro e tem um perigo iminente, né? O que acontece é que o futuro ele é amoral, né? Ele não nos agride diretamente. Então isso nos traz uma dificuldade de entender também a questão das informações futuras para tomada de decisão. Outra coisa é que o futuro é lento, ele vem devagar, né? Da mesma forma que a gente tem dificuldade de fazer exercício físico, sabendo que isso no futuro pode nos ajudar ou dar problema caso não faça, a problemática da falta de exercício, ela não aparece de uma hora para outra, ela aparece vagarosamente. A mesma coisa a pessoa que fuma, ela não vê o perigo iminente. Aquilo só vai se concretizar no futuro, porque o dano ele é lento, né? Então isso também é uma dificuldade de entender a questão do futuro para tomada de decisão. E além disso, dentro do nosso modelo mental, todo mundo tem formas, estilos de tomar decisão. Esses 4 estilos que eu estou apresentando aqui, que é o modelo analítico, conceitual, diretivo, relacional, nós temos isso dentro de nós. Só que cada um tem um desses estilos que sobressai, né? O analítico são aquelas pessoas que querem muita informação, né, para tomar uma decisão, são pessoas que investigam, analisam com calma, só que essas pessoas querem bastante tempo para poder fazer análise. O ponto forte é que esse tipo de pessoa ela não toma uma decisão pelo ímpeto, ela para analisar. O ponto fraco é que se eu preciso, o tempo que eu tenho é muito pouco para tomar decisão, essa pessoa entra no estado de estresse, porque ela vai dizer que precisa mais de tempo, mais para poder investigar, e ela congela para tomar informação. Tem o conceitual, que também tem essa questão, esse modelo estilo investigativo, porém, ao invés de olhar especificamente para um tipo de informação, esses tipos de pessoas procuram buscar mais tipos de informações, outras lentes, né? Outros pontos de vista para julgar.
O analítico geralmente está mais voltado a pessoas ligadas a tarefas, a atividades, e o conceitual mais preocupado com a questão social e envolvimento de pessoas dentro daquela arena de tomada de decisão e análise. Temos também a pessoa que é diretivo, é aquela que não precisa pensar muito, o cognitivo dela é muito rápido, ela vai, com pouca informação, ela toma a decisão. O ponto forte é que, num momento de crise, numa situação difícil, ela vai e julga e executa sem ficar congelado. Entretanto, o ponto fraco é que, se às vezes eu tenho uma semana, 2 semanas para tomar uma decisão, esse tipo de pessoa, às vezes, que toma uma decisão em 1 hora, numa reunião, podendo ter tempo para investigar um pouco mais, investiga, toma uma decisão com informação muito preliminar, ou julga muito rápido, perdendo a oportunidade de ter uma decisão um pouco mais calibrada. Da mesma forma, temos as pessoas que têm um estilo de decisão mais relacional, são aquelas também que buscam poucas informações para tomar decisão. Entretanto, elas têm uma preocupação de como as outras pessoas vão reagir com relação à decisão tomada. Ela quer envolver outras pessoas no julgamento de decisão. Tem um ponto positivo, que é esse lado social, mas também é aquela história, o envolvimento das pessoas e não pondera muito o tipo de informação, simplesmente pega as informações que tem, já julga e executa a ação. Então, cada um de nós tem um teste que eu faço num dos treinamentos, para que a gente saiba qual que é o nosso estilo mais predominante de tomada de decisão. É interessante saber isso para poder descobrir com que outros tipos de pessoas a gente pode se aliar, né? Se eu sou mais diretivo, se em algum momento eu preciso buscar uma pessoa mais analítica e vice-versa para tomada de decisão. Isso é interessante, porque nós tomamos decisão autocráticas, consultivas ou em colegiado com outras pessoas, né? Então é interessante saber qual é o seu estilo predominante de tomar decisão e de outras pessoas. E é lógico, com o tempo, né, e com a experiência, seria muito interessante que pessoas que trabalham com gestão de projeto, gestão de negócio, deveriam navegar em cada um desses estilos, cada vez que o contexto ou uma situação mudar, né? Isso com o tempo e com a vivência as pessoas vão pegando esse entendimento, essa lucidez, essa clareza. Agora, lembrando, né, a questão do tempo aqui. Todos eles estão relacionados à tomada de decisão, está subordinado ao tempo, né? E é interessante que a qualidade e quantidade de informação, subordinada ao tempo, é o que vai ser a matéria-prima para que realmente tenha uma ação pós um julgamento, a decisão mais efetiva. Então, nós temos que lembrar esse cuidado com os estilos de tomar decisão. Eu sou aquele do cognitivo, de tomar decisão com poucas informações, mas poucas informações, quanto que tempo que eu tenho disponível? Sempre poderá ponderar, né? Eu tenho 3 horas, então use as 3 horas. Mas eu preciso de 2 semanas para tomar decisão. Você não tem as 2 semanas. Então, paciência. Isso dentro do mundo, do mundo dos negócios e da gestão de projeto, o tempo é uma restrição que não tem muito como negociar com ela, principalmente se for questões externas. Interna, a gente consegue negociar dentro da organização uma coisa ou outra, mas sempre estamos subordinados à questão de um tempo disponível que muitas das vezes não está dentro da nossa autonomia. Um outro ponto interessante que eu queria colocar aqui em pauta, em cima do pensamento crítico e fragilidades que temos no nosso modelo de tomar decisão, considerando toda a questão biológica, principalmente, que é 50% da nossa formação do cognitivo, né? Eu acabei estudando mais de 100, se não me engano, foram 118 armadilhas cognitivas ou vieses cognitivos, né? Que fazem com que nós tomamos um julgamento muitas vezes errôneo, né? E dessas cento e poucas armadilhas cognitivas, eu acabei separando ao longo da minha vida no mundo
da indústria aeronáutica, né? Estou nele há 30 anos, né? Fui percebendo com o tempo uma série de formas nas reuniões, no modelo das pessoas, nos julgadores, nos tomadores de decisão, o quanto que as pessoas caem em alguns viés e armadilhas cognitivas. Então, dessas 118 armadilhas, acabei separando aquelas 20 que são mais recorrentes no mundo de gestão de negócio ou gestão de projeto, né? E fiz uma brincadeira, chamei elas de 686, sendo que meia dúzia dessas armadilhas estão relacionadas a questões biológicas, 8 delas com relação às experiências pessoais e meia dúzia delas relacionadas às questões que são impactadas, o nosso julgamento é impactado pelas interações sociais ou ambiente que nos cerca, né? Então, temos até um curso que fala sobre isso, né? Como entender por que nós caímos nessa armadilha e como escapar dessas armadilhas, né? Nós fazemos uma mesa redonda, em forma de um jogo, e nós discutimos um pouco isso. Aqui, por exemplo, essa brincadeira, a imagem aqui desse cachorro, né? É mais para dizer que o nosso cérebro, tem algumas pessoas que não gostam quando a gente usa a palavra adestramento, mas o nosso cérebro precisa ser adestrado, né? Com relação ao que entender de informação e julgar, né? Para não cair em algumas armadilhas. Então, o tempo todo a gente precisa ponderar e falar assim, peraí, eu tomo uma decisão usando o lado rápido do cérebro ou o lado mais lento, reflexivo, para um julgamento mais ponderado. Então, é possível adestrar o cérebro, sim. Esse descompasso que existe do cérebro pós a questão da fase da agricultura, 10 mil anos, comparado à savana africana, que nos coloca em desvantagem, né? Desse descompasso do cérebro, e está muito pouco tempo nesse mundo contemporâneo, né? Faz com que a chance de a gente cair em algumas armadilhas é muito grande. Então, a ideia é passar por um adestramento neles, né? Por exemplo, as questões aqui é um exemplo de quais são a meia dúzia, né, de armadilhas cognitivas. Temos aqui a questão do excesso de confiança, algumas crenças que são baseadas em aprendizagem ou associação, classificação das coisas ou calcular as coisas e acontecimentos, classificar sem calcular, né? Criar e seguir regras ou normas sem reanalisar se aquela regra ou aquela norma ainda faz sentido. A questão da aversão à perda, a tomada de decisão rápida. Então, aqui tem uma meia dúzia de armadilhas cognitivas. Não dá tempo de passar por todas elas, mas eu vou pegar, por exemplo, a aversão à perda, né? O que seria isso? É a tensão emocional que nós temos entre perder e ganhar, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui, se nós estamos na rua e perdemos R$100, por exemplo, nós temos uma tensão emocional diferente quando a gente está na rua e acha R$100. A tensão emocional normalmente é maior com a perda do que com um ganho, né? Isso tem muito a ver com o nosso modelo arcaico, biológico, onde numa savana africana você perder, o risco de perder era maior do que ganhar. Caçando lá um antílope qualquer, levava ele para a caverna lá ou para a tribo. A preocupação em um predador não levar aquela caça embora é muito maior do que você sair e tentar por mais 1 ou 2 semanas conseguir uma outra caça. Isso ainda está dentro de nós, esse modelo, essa intensidade emocional, e isso é uma armadilha que nos atrapalha, por exemplo, na questão da gestão de risco. Gestão de projeto, nós temos que fazer gestão de risco. Só que, geralmente, gestão de risco são ameaças e oportunidades. E é interessante que, muitas das vezes, a gente está preocupado muito em levantar quais são as ameaças do projeto e pouco verificando quais seriam as oportunidades. Então, a gente acaba sempre fazendo a primeira uma pergunta só, né? O que temos a perder com essa situação? Né? Sendo que, para fugir da armadilha cognitiva de aversão à perda, deveríamos fazer não só uma pergunta, mas 3. O que temos a perder com a situação? O que podemos ganhar com essa situação? E quais as ações de julgamento que podemos fazer para eliminar as perdas e otimizar os ganhos? Esse tipo de coisa parece muito simples, mas eu percebo que na maioria dos projetos
Quando você vê um banco de gerenciamento de risco, dificilmente você vê uma oportunidade mapeada. E é interessante que o risco, ele é uma moeda dos dois lados, né? Ele pode ter tanto a questão da perda como do ganho. E essas duas análises vão ser feitas em conjunto. Mesmo que levantando a cada 10, 15, 20 riscos, apareça uma oportunidade, mas a pergunta ela precisa ser feita o tempo todo, né? Com relação às armadilhas cognitivas geradas com relação às nossas experiências de vida, tem as analogias falsas que nós fazemos, o viés da representatividade, ancoragem e ajustamento, disponibilidade da informação, ilusão do conhecimento pleno, viés da autoridade, escalada irracional do compromisso e o viés da confirmação. Então, tem 8 aí armadilhas também que nós estamos sujeitos a cair e tomar decisões equivocadas. Eu, da mesma forma, como exemplo, vou pegar uma delas, que é a escalada racional do compromisso, é que você toma uma decisão em um determinado momento do projeto ou negócio, aí começa a passar semanas ou meses e aquela decisão ela não está sendo boa. Aí eu tomei uma decisão onde, com relação a um custo, a um prazo ou um escopo do projeto, e as soluções em cima daquele julgamento, daquela ação, não estão levando para um caminho adequado. E eu fico insistindo ainda, colocando recursos, colocando pessoas para tentar dar aquela solução. E muitas das vezes o tempo passou e novas informações surgiram e eu deveria levar em consideração essas novas informações que eu não tinha com relação ao julgamento da decisão anterior. E, de repente, eu não investi mais tempo com aquela situação, e sim tomar uma outra decisão. Muitas das vezes as pessoas ficam com aquela sensação de que não querem voltar atrás com a decisão, com relação à reputação. Ah, já tomaram a decisão, eu não posso voltar com aquilo que eu já tinha falado uma vez. Nós precisamos fugir dessa armadilha e entender que, no momento de uma decisão prévia, nós tínhamos uma informação e que agora, passadas semanas ou meses, novas informações surgiram que pode ter mudado completamente aquele contexto e aquela situação. Então, a preocupação sempre de questionar o que mudou daquele contexto de situação, trazer pessoas que não estavam envolvidas naquela primeira decisão anterior para que a gente possa estar ouvindo, né? O que existia de informação naquela época e que agora novas informações mudaram, né, o quadro, onde de repente não vale mais a pena ficar investindo naquela direção. Então, isso aqui é uma outra armadilha perigosa dentro do contexto de gestão, né? Aqui, com relação às questões de interações sociais, temos aqui a preguiça social, pensamento em grupo, o efeito do conhecimento comum, o conhecimento do papagaio, equívoco do consenso e a falácia do espantalho. Também são armadilhas cognitivas que nos impedem de um bom julgamento, na tomada de decisão. Vou usar o exemplo aqui da questão do pensamento em grupo, que geralmente vocês devem ter participado de algumas reuniões onde as pessoas estão falando ou julgando sobre um assunto e você está lá naquela reunião pensando, poxa, mas eu pensaria diferente, poderia julgar diferente, mas se eu falar aqui eu vou ser um estraga-prazeres dentro dessa situação toda e o pessoal pode me olhar diferente, então eu faço um ajustamento e o meu pensamento vai se ajustando um com o outro, as pessoas vão se ajustando e acaba tomando uma decisão em grupo, onde se você estivesse sozinho você não tomaria aquela decisão. Mas o que acontece? As pessoas vão se ajustando uma com as outras, não veladamente, não concordando com aquilo, mas como o grupo todo está indo naquela direção, você acaba se ajustando ao grupo e acreditando que aquela é a melhor decisão. É uma forma de escapar dessa armadilha, é combinar o grupo, toda reunião, que não caia nessa armadilha do pensamento em grupo, é que tem uma pessoa que faça o papel de advogado do diabo, criticando um pouquinho, né, se aquelas informações, aquela situação realmente é adequada e ver se para em pé todo aquele julgamento antes de sair decidindo e todo mundo se ajustando pelo outro, porque o grupo está naquele meio efeito manada
e acabamos tomando uma decisão equivocada, sendo que não ponderamos um pensamento diferente. Então, essa questão do ajustamento é um perigo na tomada de decisão. Enfim, considerando essa quantidade de viéses cognitivos, né, tem uma fórmula aqui, é lógico, uma brincadeira, porque não existe uma fórmula sobre a qualidade da tomada de decisão, mas se tivesse uma, eu coloquei que é essa aqui, né? Eu preciso ter clareza do objetivo do projeto ou do negócio, ter um entendimento de contexto e da situação e saber que nunca vou ter 100% de informação clara e limpa, porque existe uma degradação com relação às armadilhas cognitivas, né? Um ou outro. A ideia é que eu entendendo quais são as armadilhas cognitivas e com o exercício do pensamento crítico, julgando, investigando, ponderando as discussões que estão acontecendo, eu minimizo essa questão de cair nessas armadilhas e cada vez mais eu tenho uma clareza desse objetivo e desse contexto. E aí, com isso, eu tenho informações disponíveis, que a qualidade e uma quantidade de informação pelo tempo disponível. E é assim que todo julgamento. Eu tenho uma semana para julgar. Use essa uma semana. Porque, geralmente, o que você tem disponível são informações visíveis. Numa reunião, ou num grupo, numa situação, eu preciso investigar, buscar mais informações que não estão naquela sala de reunião, por exemplo. Estão dentro da empresa, em algum outro lugar, com outras pessoas. Então, use o tempo para buscar essas informações, investigar, para ter mais clareza de objetivo, do contexto da situação, e sempre de olho nessa questão de, ao longo dessa busca, vão ter armadilhas cognitivas, e nós temos uma tendência de julgar muito o que está na nossa cabeça, ou o que nós estamos ouvindo das pessoas, sem buscar uma investigação mais plena, né? Para isso, nós temos que fazer uma análise de contexto. Na brincadeira aqui, olhando aqui, eu tenho uma informação, olhando essa foto, e parece que o rapaz aqui está bem tranquilo, escutando uma música, num barquinho, né? Relaxando. Olhando esse contexto, parece ser um contexto bem tranquilo e calmo. Mas, se a gente dermos um zoom nessa situação, nós vemos que o contexto é mais perigoso do que parece, né? Então, quantas das vezes a falta de investigar a informação, nós só temos uma informação disponível naquele quadrante e nós achamos que essa informação é suficiente para tomar decisão. Então, a questão da investigação, do pensamento crítico, fugir das armadilhas cognitivas, vai nos trazer maior lucidez e clareza de uma série de outras informações que estão no entorno que naquele momento nós não estamos enxergando, né? Olhando as decisões sobre o futuro, né, ou sobre riscos, ou o que a gente chama de prognósticos, né, é interessante nós termos uma visão clara, né, do que é contexto a nível de informação futura. Esse desenho aqui é para mostrar que às vezes a gente fica como gerente de projeto ou como decisor, né, meio que lutando com uma série de questões. Existe um mundo externo, que é fora do nosso domínio. Num projeto sempre vai ter novas características de projeto, questões geopolíticas, parcerias, fornecedores, sociedade, está fora do nosso, a economia global, algumas novas legislações. Nós temos que levar isso em consideração para tomar decisão. Do outro lado, nós temos a corporação, que deveria estar no nosso domínio, né? Que é a cultura, recursos, estruturas, padrões, os processos, qual é a nossa tolerância ao risco, se nós temos um planejamento estratégico que funciona ou não. É interessante que eu gosto de dividir isso, porque muitas das vezes as pessoas falam, nós temos riscos externos e riscos internos. Eu respeito esse tipo de pensamento, mas eu não concordo muito, porque na realidade o que nós temos são os riscos que estão fora do nosso domínio, que geralmente está no mundo externo, né? O que está no mundo interno, nós podemos chamar de jeopardize, né? Ou que pode pôr em risco o projeto. Não precisa muito mais do que 6 meses, 8 meses trabalhando numa empresa, que nós sabemos o que funciona e o que não funciona numa empresa. Os processos que funcionam ou não, a estrutura organizacional, que ela ajuda ou atrapalha as burocracias, nós sabemos. Então, e temos uma série de problemas crônicos dentro da organização. Se nós não resolvermos isso, não tomarmos uma decisão em cima do que está dentro do domínio
ou escalar para um gerente, para um diretor, para um vice-presidente, vai pôr em risco o projeto. Então, é mais claro entender que isso é o Geopardice, pôr em risco. E o que está fora do domínio, mundo externo, aí é ser um risco, que nós chamamos das fontes de risco, antes mesmo de fazer a análise de risco. Isso aqui tudo tem a ver com pensamento crítico. Eu parar, ponderar e pensar, peraí, está no domínio ou fora do domínio algumas questões? E o que está fora do domínio, eu preciso descobrir qual é essa fonte. É uma fonte de um parceiro, um fornecedor? Qual é o nome do fornecedor? Que questões precisamos analisar? Ah, mas está dentro do domínio, são riscos internos. Não, na realidade, o que nós temos internamente é uma baixa confiança no sistema organizacional. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: ah, não temos risco externo? Não. O que nós temos é situações internas a qual ou confiamos que funcionam e outras que nós não confiamos. Então, a questão de confiar que um processo funciona bem ou não, ah, tem um processo que já vive dando problema e nesse projeto novo vai dar problema de novo, porque as pessoas não corrigiram a determinada situação crônica. Então, vai pôr em risco o projeto. Nós temos baixa confiança em algo que deveria estar no nosso domínio. Então, para pensar um pouquinho que nós não temos essa história de risco interno e externo, nós temos riscos de fora do nosso domínio externo. Os internos é uma baixa confiança no processo organizacional, na estrutura da empresa, e que precisa algumas decisões serem tomadas para resolver problemas crônicos que toda vez está colocando em risco um projeto efetivo. Okay? Esse é um ponto dessa questão de análise e julgamentos em cima de questões futuras ligadas a risco, prognóstico. Né? A outra questão é sobre decisões de diagnóstico, né? Questões no presente. Né? Temos desvios que aparecem, então não é um risco ainda futuro que eu posso evitar, mas é um desvio que está lá. Deu um problema qualquer, estou numa situação de uma não conformidade, um problema, uma mudança iminente precisa acontecer. E é interessante que as informações que chegam na nossa mente, na nossa cabeça, geralmente são hipóteses, temos crenças, né, na nossa cabeça, a questão de alguns argumentos, né, pressupostos, cases ou histórias, porque nós vivenciamos outros projetos parecidos, mas parecido não é igual, e fatos e evidências. Agora é interessante que quando nós vamos tomar uma decisão com relação a desvios, o que nós precisamos são de fatos e evidências com relação àquele desvio, porque já não é mais uma questão de futuro incerto. Nós estamos falando de algo no presente que já aconteceu e eu preciso tomar uma decisão para minimizar uma situação toda. Agora, a questão é, estamos tomando a decisão realmente usando fatos e evidências? Bacana, mas às vezes vem uma hipótese, que é um argumento infundado, né? Que a gente às vezes chama de um chute, né? Ou algumas crenças de alguma coisa que acreditamos que não funciona porque aquilo foi passando de pessoa para pessoa dentro da organização. Ou um argumento muito bem estruturado, mas que não tem evidência nenhuma de realmente aquilo estar dentro da problemática ou do desvio. Né? Assumimos alguns pressupostos, né? E julgamos em cima de histórico passado. Temos que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque fatos e evidências a gente precisa pegar isso e usar. Né? Agora, a questão de algumas histórias e pressupostos, nós precisamos investigar e validar, porque geralmente as histórias e os pressupostos é uma meia-verdade, a gente precisa complementar para ver se realmente essa informação, de fato, ela tem lógica. E os argumentos, crenças e hipóteses soltas, o que deveríamos fazer é descartar. Né? Só uma atenção quando eu falo descartar, é em cima da evidência, da busca da problemática, né? De entender qual é a problemática, que objetivo nós queremos alcançar, se realmente eu tenho os fatos e informações. A gente fala de hipótese, crença e argumento, a gente pode até usar isso para, depois que analisar todos os fatos e evidências, a gente pode ter algumas discussões, um brainstorming de possibilidades na alternativa de solução com relação àquele desvio. Né? Então, podemos até usar isso pós-diagnóstico, mas o diagnóstico nós precisamos de fatos e evidências realmente para tomar uma decisão em cima de uma situação presente. Agora, para tudo isso, né, eu faço apologia a métodos, né?
E é interessante que, eu vou fazer uma metáfora aqui, como se fosse esse velocípede, né? Que o método, geralmente, quando a gente aprende um método novo, a gente tende a querer usar o método em sua plenitude, né? E é interessante que, às vezes, esse método começa a engessar, fica burocrático, né? Ah, não, eu já tenho a minha forma intuitiva de pensar, não preciso seguir nenhum método. Eu tenho minhas experiências pessoais e eu vou tomar uma decisão em si. Mas o método é interessante, que ele ajuda como um checklist a fazer algumas perguntas que às vezes não está no dia a dia nosso aqui, das nossas experiências pessoais. E eu coloco a questão aqui do velocípede, porque uma criança, quando usa um velocípede, ele até é interessante para brincar, mas o esforço em cima dele é muito grande, você não tem ali uma flexibilidade. E às vezes tem algumas pessoas que usam a metodologia sem fazer muita adaptação, né? E aquilo fica pesado. Mas é natural, no começo, as pessoas terem uma preocupação de usar a metodologia de uma forma plena para seguir um processo novo de análise e julgamento. Só que isso tende a engessar. A ideia é, com o tempo, possamos sair do velocípede, que na realidade andar a pé é muito mais fácil do que no velocípede, mas aquilo é um brinquedo, é uma tentativa no início. É lógico você pegar com o velocípede uma clive, o esforço vai ser muito maior do que andar a pé, né? Então, assim, a metodologia, às vezes, no início traz uma dificuldade, mas aí depois você vai adaptando, né? Você passa como se fosse para uma bicicleta de rodinha, né? Opa, eu já tenho uma visão, uma facilidade em termos de esforço, né? E eu acho interessante se nós encararmos a metodologia como se fosse rodinha de bicicleta, né? Onde a rodinha de bicicleta, o que nós fazemos ali? Eu quero que a criança se preocupe principalmente com a questão da força, onde ela vai colocar a força, e o acerto da direção. Depois que ela entendeu onde colocar a força e a direção, aí você fala, pô, agora vamos para a questão do equilíbrio. Aí sim, você pode tirar a rodinha, mas a rodinha é como se fosse a metodologia dizer o seguinte, espera aí, vamos seguir o passo a passo, né? Para isso, por exemplo, né, eu gosto muito da metodologia do Bullseye para a questão de gestão de risco. Não vou entrar em detalhe aqui da metodologia, nós temos alguns treinamentos que falam sobre o uso, né, algumas simulações que fazemos do uso do Bullseye, mas o Bullseye ele é um checklist, dizendo assim, espera aí, eu tenho uma situação, o fornecedor não entregar a peça numa data X, né? A peça não chegar numa data específica ou com qualidade. Esse fornecedor é um fornecedor interno ou externo? É uma área de manufatura da empresa ou é um fornecedor externo? Ah, é um fornecedor interno. Opa, então tem a ver com risco. A fonte de risco é um fornecedor X. Tá bom, mas esse risco, esse evento, se ele acontecer, quais são as consequências? O que pode estar levando ele? Quais são as causas potenciais? Quais são as ações para mitigar ou eliminar que esse evento ocorra? E se esse evento ocorrer, como é que eu faço para minimizar o sofrimento em cima desse evento? Então, o Bullseye, ele é uma metodologia que eu brinco que ele é uma rodinha de bicicleta. Com o tempo, você vai aprendendo a arquitetar o seu modelo de julgamento e você não precisa mais usar o Bullseye, seja ele com um post-it na parede, com um grupo de pessoas, ou fazendo ele no papel. Simplesmente seu cérebro vai aprendendo a usar o Bullseye e daqui a pouco você não usa mais o Bullseye. Você sabe, numa reunião, numa situação de prognóstico, de risco, você consegue fazer as perguntas certas, né? Você se livra da rodinha que inicialmente que foi a metodologia. Uma outra metodologia é a Spock Análise. Acabei buscando para a gestão de projeto qual seria uma metodologia adequada, dentre várias. Tive uma dificuldade de ver alguma coisa simples, acabei criando essa metodologia. A metodologia, a partir do momento que eu tenho uma situação, como é que eu julgo e pondero? Então, não vou entrar em detalhe aqui também, temos um treinamento específico para isso, mas a questão aqui é o seguinte, sei fazer as perguntas certas, que são diferentes da questão do prognóstico em relação ao risco, qual que é a problemática? Em cima dessa problemática, que objetivos eu quero alcançar que essa problemática pode me atrapalhar? Quais são os assuntos relevantes que, se eu não tomar cuidado, eu acabo tomando uma ação resolvendo só um assunto ou outro, que está mais no meu radar, e não olhando na completude, né? Quais são os fatos e evidências que determinam qual que é essa problemática
e o que ela vai afetar. Separando aquela história, os argumentos, as hipóteses e os pressupostos, e confirmando, validando as histórias. Para aí sim você saber o seguinte, não adianta eu resolver esse problema porque o projeto está atrasado e eu vou resolver o problema do prazo. Só que pode estar pegando questões políticas, questão de custo, reputação, fornecedor, e eu não estou olhando a questão como um todo. Então, a questão do diagnóstico, a tomar a decisão dele, a preocupação é eu tomar uma ação paliativa, achando que resolveu o problema, passado 2, 3, 4 semanas, um mês, o problema volta mais forte ainda, porque eu resolvi uma das questões ou dos assuntos relevantes dentro daquela diagnóstico, sem ter ponderado isso, tinham outros elementos importantes. Então, ao invés de eu tomar uma ação muito específica, muito pontual, eu tomo ações relacionadas a esses assuntos relevantes. Ou, pelo menos, priorizo qual é o assunto mais relevante e, em cima dessa priorização, eu escolho dizer não para algumas coisas, mas de uma forma lúcida, né? Então, é outra rodinha de bicicleta que, com o tempo, você não precisa usar mais o método e a cada vez que chegar uma situação, informações, você consegue julgar claramente fazendo o seu checklist mental. Com isso, você pode se livrar dessas rodinhas. Aí a gente fala da intuição pura, legítima, porque muita gente fala, não, nós tomamos decisão com relação ao uso da intuição, mas será que não é uma pseudo-intuição, onde eu tenho uma série de armadilhas cognitivas, algumas experiências, nós estamos fazendo julgamentos, achando que o parecido é igual, e não é, das situações, e aí temos uma intuição um pouco torta, degradada, com relação a armadilhas cognitivas ou questões que nós não julgamos porque não ponderamos adequadamente. Para finalizar, eu queria só deixar com vocês um link. No meu LinkedIn tem uma série de... tem um link na página da GP Simples, empresa de consultoria, onde vocês podem entrar e cada artigo desse que eu acabei escrevendo e escrevo lá para a revista Mundo PM, que agora é uma, dentro no Brasil, uma das revistas renomadas na questão de gestão de projeto. Eu acabo falando e discutindo um pouquinho, escrevi um pouco sobre uma série de temas, né? E vários deles ligados à questão de julgamento e tomada de decisão. Vocês podem entrar no link e baixar o PDF, não precisa de fazer cadastro nenhum, simplesmente é clicar na página do artigo e baixar e ler e tirar dúvidas depois comigo, vocês podem entrar em contato, né? Aqui tem algumas delas, e também tem um journal que regularmente a gente escreve nesse journal americano falando sobre questões de risco, questões de desvio. Então vocês podem entrar lá também nessa página e baixar os artigos que escrevemos com relação ao assunto, ok? Então, quero deixar essa mensagem como reflexão. Hoje em dia nós estamos muito com o pensamento acelerado, overdose de dados e informações, né? E as informações realmente que são ligadas a conhecimento, a gente está perdendo, né? Então, ou a gente tem overdose de informação ou falta de informação porque não investiga. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para realmente usar o que é informação, na realidade, conhecimento de valor, para poder fazer bons julgamentos e decisões. Até aqui, então, eu agradeço a participação novamente nesse seminário, eu agradeço o convite, estou à disposição, vocês podem entrar na minha página, gpsimples.com, e verificar uma série de informações adicionais, não só os artigos, mas alguns frameworks que vocês podem baixar e usar no dia a dia. Muito obrigado, estou à disposição, podem entrar em contato comigo, as informações que estão no site. Um grande abraço e espero nos encontrarmos na próxima. Até mais.